Bueno. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para esse povo que estuda ao longo da madrugada. Sejam bem-vindos para mais um daqueles vídeos de como você fazer uma peça. Aquele videozinho mais curto, mas bem mais objetivo, em que você vai verificar como é que você irá fazer a leitura da peça, buscar as teses, depois ir no VAD e buscar os fundamentos jurídicos e como depois estruturar. É isso que eu estou fazendo aqui, presta atenção, você já assistiu a aula, agora vamos aplicar o teu conhecimento nesse vídeo. Naquele esquema, faz a primeira leitura, você, de primeira aqui, quando começa a tua prova, você está curioso para saber qual é a peça. Então vamos fazer uma leitura, primeira, ainda que de uma forma mais dinâmica, para encontrarmos a peça, para saber, identificar qual é a peça. Identificada a peça, vai agora aplicar a estratégia para aquela peça, o que buscar no enunciado. Naquela folha, na folha de rascunho, você já vai colocando o nome da peça, base legal e já o que buscar no enunciado, beleza? Então, olha só, vamos lá, vamos aqui, ó, como se nós estivéssemos lendo essa peça que você tem no teu material. Então, eu vou aqui direto ao ponto, lá no final, após a citação e apresentação da resposta à acusação, na qual Luiz demonstrou interesse na aplicação do artigo 89 da Lei 9.099 de 95, os fatos foram integralmente confirmados durante a instrução probatória. Igor confirmou a agressão, a ajuda posterior do irmão e o desinteresse em responsabilizá-lo. O réu permaneceu em silêncio durante seu interrogatório. Em seguida, foi acostado ao procedimento o laudo definitivo da lesão corporal da vítima, atestando a exigência de lesões de natureza leve, assim como a folha de criminais de Luiz, que registrava uma única condenação com trânsito julgado em 10 de dezembro de 2019 pela prática de contravenção penal. O Ministério Público apresentou manifestação cabível e requerendo a condenação do réu nos termos da denúncia, destacando ainda a incidência do artigo 61, inciso 1º do Código Penal. Em seguida, a defesa técnica de Luiz foi intimada no 19 de janeiro de 2021, terça-feira, para apresentação da medida cabível. Qual a medida cabível? Percebam aqui que nós estamos diante de uma audiência de instrução, teve instrução probatória, encerrada a instrução, o MP pugnou pela condenação, o MP se manifestou pela condenação. Então veja que nós temos aqui audiência de instrução e o Ministério Público pugnou pela condenação, pediu para parar, parou a tua peça, memoriais. A tua peça, memoriais. Pronto, você já deu aquela lida, você já viu qual é a peça, memoriais. Agora que você descobriu que a peça é memoriais, qual é a estratégia? O que eu tenho que fazer? Vai para a tua folha de rascunho, agora já escreve memoriais, E aí, já escreve base legal, artigo 403, parágrafo 3º do Código de Processo Penal e 404, parágrafo único do Código de Processo Penal. Prazo e tempestividade de 5 dias, prazo e tempestividade de 5 dias. E aí, você já sabe o que buscar no enunciado, se a tua peça for memoriais, o que buscar no enunciado, qual é a nossa estratégia, se a tua peça for memoriais, vai buscar no enunciado conteúdo, preliminares e mérito, preliminares, alguma nulidade, alguma causa de extinção da punibilidade, mérito, alguma informação sobre materialidade, autoria, tipicidade, ilicitude, culpabilidade e depois as teses subsidiárias. Tu não pode esquecer teses subsidiárias, aquelas para amenizar a situação do réu. E você tem como roteiro o artigo 59, primeiro para verificar a quantidade de pena. E você quer a pena mais baixa possível, a pena que está abaixo do mínimo legal, no mínimo legal ou abaixo do mínimo legal. Você precisa só de uma pena, a pena no mínimo legal ou, se tiver a causa de diminuição, abaixo do mínimo legal, certo? Como é que tu vai conseguir isso? Pena base no mínimo legal, afastar agravantes, apontar atenuantes, afastar causa de aumento de pena, apontar causa de diminuição, regime inicial, depois verifica se é cabível, pena restritiva de direitos
ou sursis. Beleza? Esta é tua estratégia e o pedido de absolvição lá do artigo 386 do Código de Processo Penal. Agora tu esquece o 397, que é só para resposta à acusação. Aqui é para memoriais 386 do Código de Processo Penal. Agora você está na dúvida? Olha aqui, ó, vai lá no índice alfabético remissivo, você vai ver que tem lá a remissão ao artigo 403, parágrafo 3º, que diz lá apresentar memoriais, 404, parágrafo único, apresentar memoriais ou arguições finais por memoriais. Beleza? Tranquilo? Conseguimos entender? Agora, você vai buscar agora fazer aquela segunda leitura. Agora que você já sabe a peça, você já escreveu na tua folha de rascunho o nome da peça, você já escreveu na folha de rascunho a base legal, você já escreveu na folha de rascunho a tempestividade, o prazo de 5 dias, agora você vai fazer uma leitura agora mais atenta, mais cuidadosa, mais ali buscando as teses. Você já sabe, tem que buscar teses preliminares e teses de mérito. Pode ser que não tenha teses preliminares, pode ser que você não tenha teses preliminares, mas você sabe que tem que buscar. Na esmagadora maioria das vezes tem, mas você sabe que tem que buscar. Então vai dar o teu jeito de procurar teses preliminares. Aí você começa lá na madrugada do dia 1º de janeiro de 2020, Luiz, nascido em 24 de abril de 1948, estava em sua residência em Porto Alegre, na companhia de seus 3 filhos, do irmão Igor, nascido em 29 de novembro de 1965, que também morava há 2 anos no mesmo imóvel. Então vejam que nesse caso aqui eu já tenho aquela primeira informação. Vejam que aqui o fato foi praticado no dia 1º de janeiro de 2020, e ele nasceu no dia 24 de abril de 1958. Velho, aqui o cara tem mais de 70 anos de idade na época do fato. Pronto, já tem uma informação. Então você aqui já tem uma informação, vai destacando aquelas informações principais. E aí você vai seguir a leitura e tu vai verificar que o cidadão ele foi acusado do crime de lesão corporal leve. Ele foi acusado pelo crime de lesão corporal leve. E crime de lesão corporal leve é um crime de ação penal pública condicionada à representação. É o crime de ação penal pública condicionada à representação. Então, muito cuidado aqui, porque você tem que verificar se teve representação. E nesse caso, o enunciado, mais de uma vez, olha o que está em amarelo, mais de uma vez, informou que o Igor compareceu à sede policial após ser intimado, narrando o ocorrido, que o Igor é a vítima, apesar de sacar que não tem interesse em ver o autor do fato responsável criminalmente, ou seja, ele não quis ação penal, não representou, e o enunciado ainda informou ali, ó, que o Luiz, aqui, ó, o enunciado ainda informou que ele, que demonstra interesse na aplicação, desinteresse de responsabilizar, teve desinteresse de responsabilizar o nosso querido Luiz. Então vejam que aqui faltou representação, que é uma das teses. Faltou representação, que é uma das teses. Beleza? Certo? Tranquilo aqui, conseguiu entender? Então a falta de representação leva à nulidade do processo pela falta de representação e se passou mais de 6 meses sem representação, a extinção da punibilidade. Então vejam que aqui nós temos, pela falta de representação, a tese de nulidade do processo e extinção da punibilidade. Beleza? E se você continuar lendo, você vai verificar que o Ministério Público deixou de oferecer a proposta de suspensão condicional do processo com fundamento no artigo 41 da Lei
11.340 de 2006. Ou seja, o MP considerou que, por se tratar de violência doméstica, aplicar-seria o artigo 41 da Lei Maria da Penha. Só que a Lei Maria da Penha só se aplica para mulher. Lei Maria da Penha não incide para homem, só para mulher, ou, conforme a jurisprudência, para transexuais. Para homem não se aplica a Lei Maria da Penha. Então, esse fundamento do Ministério Público não é um fundamento idôneo, ou seja, aqui gera nulidade por não ter sido oferecida a suspensão condicional do processo. Então, vejo que em amarelo aqui, em amarelo, eu tenho as informações relacionadas às preliminares. Informações relacionadas às preliminares. Perceberam? Falta de representação e gera nulidade, conforme o artigo 564, inciso 3º, linha A, e extinção da punibilidade pela decadência de interpretação e a nulidade pela falta de suspensão, pela falta de proposta de suspensão condicional do processo. E aí eu vou para a análise do mérito. Eu olhei, continuei lendo, verifiquei se tinha mais alguma preliminar, não encontrei mais preliminar, são essas duas. Agora vou para a análise, vou lá funcionando, lendo ali para ver qual é que é o mérito da causa. E vejam que o mérito aqui agora está aqui um azulzinho aqui, ó, um azulzinho, me parece um azul essa cor aqui. O mérito está aqui, ó, olha só as informações relacionadas ao mérito. Vejam que ele praticou o fato típico, a lesão corporal, praticou diante de uma situação de perigo. A casa começou a pegar fogo. Aqui há uma situação de perigo. Ele praticou o fato típico para se salvar de uma situação de perigo. E, nesse caso, nós estamos falando de estado de necessidade, causa de exclusão de ilicitude. Vejam que aqui a tese é o I do Matix. É o I do Matix, percebeu? É o I do Matix. Então, vejo, causa de exclusão de ilicitude. Estado de necessidade. Beleza? Certo? Tranquilo? Essa é a tese de mérito, essa que é a tese que vai levar à absolvição. As teses preliminares, nulidade, extinção da punibilidade, falta de proposta de solução do processo. E aí, a tese de mérito, se não acolhida as teses preliminares, a tese de mérito de estado de necessidade, excludente de ilicitude. E como se trata de memoriais, tu não é louco de esquecer das teses subsidiárias. Não é louco de esquecer das teses subsidiárias, considerando o roteiro do artigo 59 do Código Penal. Você vai ter que, sim, abrir um tópico para a pena base do mínimo legal. Vai ter que, sim, vejam que foi aqui postulado o reconhecimento de uma agravante da reincidência. Você vai afastar a reincidência. Vai apontar a atenuante, vejam que a atenuante que bem singela, quase que na obscuridade, aqui quase que você não enxerga esta atenuante, porque aqui você teria que fazer conta, o réu era maior de 70 anos, então teria a atenuante da menoridade, lá do artigo 65, inciso 1º do Código Penal, e além disso, também bem sutil essa atenuante, que ele buscou amenizar, buscou minorar as consequências dos seus atos. Vejam que essa parte de verde é tudo tese subsidiária. A parte de verde aqui, tudo tese subsidiária. Beleza? Mas, professor, agora que eu identifiquei no enunciado, como é que eu vou buscar isso lá no VAD? Vejam que a tua primeira tese é que faltou representação. Então, a palavra-chave é representação. Ah, mas eu não estou dominando o assunto, eu não lembro, estou nervoso, não consigo lembrar o artigo. Velho, se você está falando de representação, que é a essência de toda a tua tese, vai lá na letra R. Vai lá na letra R, no índice alfabético remissivo, vai na letra R, olha lá, ó, olha lá, ó, olha lá, ó, artigo 564, inciso 3º, a linha B, meu parceiro. Artigo 564, inciso 3º, a linha B. Tem referência ao artigo 103 do Código Penal, ao artigo 38 do Código de Processo Penal. Vejam que aqui trata-se de um crime de ação penal pública condicional à representação,
crime de lesão corporal leve e é qualificado porque ele praticou crime contra o irmão. Contra o irmão, mas continua sendo lesão corporal leve. E sendo lesão corporal leve, aqui, é de ação penal pública condicional à representação e não está dentro do contexto da Lei Maria da Penha. Então, é crime de ação penal pública condicionada à representação. E vejam que a falta de representação leva à nulidade. E passado o prazo de 6 meses, leva à extinção da punibilidade, conforme o artigo 38. Então, olha só, vejam que a representação, a falta de representação, você vai ver que passou o prazo de 6 meses, olha as remissões. O artigo 107, inciso 4º, leva à extinção da punibilidade. O artigo 564, inciso 3º, linha A, artigo 564, inciso 3º, linha A, leva à nulidade. Falta de representação leva à nulidade. Então, se você verificar, você sai daqui, na representação, te leva aos artigos e você já tem os fundamentos jurídicos. Professor, eu nunca sei onde é que está a suspensão condicional do processo. Não sei o artigo da suspensão condicional do processo. É só ir lá na letra S, suspensão condicional do processo e pronto. Você vai verificar lá no artigo 89 da Lei 9.099/95, que não se aplica nesse caso o artigo 41. O artigo 41 da Lei 11.340, a Lei Maria da Penha, não veda a possibilidade de concessão da suspensão condicional do processo, porque só se aplica esse artigo 41 se a vítima for mulher e o crime praticado no âmbito da violência doméstica. Beleza? Certo? Tranquilo. Conseguimos entender? E no estado de necessidade, professor, eu aqui estou numa situação de perigo, estado de necessidade, onde é que é o artigo do estado de necessidade? Meu parceiro, vai na letra E, você vai ver, olha lá, tudo que você precisa, e ainda fala lá, excludente de ilicitude. Vejam, está de necessidade, excludente de ilicitude, de culpabilidade, ou tipicidade velho, está ali, excludente de ilicitude, E aí você vai no artigo 24, você vai ver lá, artigo 24, estado de necessidade, você tem lá, diz que se trata de uma situação de perigo, coloca lá que é estado de necessidade, causa de ilicitude, e vai pedir a absolvição com base no artigo 386, inciso 6º do Código Penal, porque o estado de necessidade está uma das hipóteses de excludente de ilicitude do artigo 23 do Código Penal. Esta é a forma que você tem de encontrar no enunciado as tuas teses e, no VAD, os fundamentos jurídicos. E ainda tem as teses subsidiárias. Vejam que primeiro você tem aqui, eu vou incomodar vocês, já estou incomodando vocês o máximo, de você saber que as teses subsidiárias aqui, primeiro, quantidade da pena, considerando a sequência do artigo 68, pena base do mínimo legal, afastar agravante, apontar atenuante, afastar causa de aumento e apontar causa de diminuição. Depois, regime inicial, você quer o regime inicial mais brando possível. Depois, verificar se cabe substituição da pena privativa do por motivo de direitos, ou se não couber, você tem aqui a hipótese do sursista. Beleza? Tranquilo? Conseguimos entender? Vamos ver como é que fica, olha só, como é que fica a pontuação. Olha só, veja, só de penduricalho aqui, e vejo que essa aqui foi do 32º exame da OAB. Agora tem ainda a tempestividade, você vai ter que colocar a tempestividade, e aí tem mais 0,10. Só nesse penduricalho aqui seria um 0,30. A tese da falta de representação, que leva a extinção da punibilidade, e vejo que eles consideram ou, poderia ser e, mas consideram ou, aqui valeu 0,90. A tese da falta de proposta de suspensão constitucional do processo, 0,50. Ou seja, as teses preliminares valeram 1,40. E aí tem a tese de mérito. A tese de mérito isoladamente, de estado de necessidade, você teria que dizer, tem que dizer, está necessidade, tem que falar excluindo de ilicitude, tem que fazer referência ao artigo 24 e, claro, fundamentar o estado de necessidade com base na fundamentação fática que consta do enunciado. E vejam, as teses subsidiárias, estão tudo em verde aqui, as teses subsidiárias 0,10,
pena base no mínimo legal, não importa, bota a pena base no mínimo legal, afastar a agravante da reincidência, mais 0,30, apontar a atenuante da idade, mais 0,30, atenuante por tentar buscar amenizar a situação do réu, mais 0,30, fixação do regime inicial, 0,30, e a suspensão condicional da pena, 0,30. Então, veja, só aqui, ó, 0,960, 0,91, 1,60, 1,60 de teses subsidiárias. Você tem alguma dúvida que tem que carregar teses subsidiárias? 1,60. Você tem alguma dúvida que tem que alegar teses subsidiárias? Criatura de Deus, você não vai cair nessa rateada. Você tem que alegar teses subsidiárias. E aí vem os pedidos. Alegou, pede. 0,10. Pedido, veja que aqui é ou, mas poderia ser e. Então, você vai pedir tudo. Alegou, pede. Alegou, pede. Absolvição 0,30. Aplicação pela base do mínimo legal ou reconhecimento de atenuantes. Fixação do regime inicial aberto ou concessão da condição, suspensão condicional da pena. Veja que aqui é ou, mas você vai colocar e. O teu negócio é colocar e. Não tem papo. E, tá bem? E depois o fechamento, a data e a parte local, data, advogado OAB. Beleza? Certo? Professor, mas como é que nós estruturamos essa peça? Então, olha só. Primeiro, endereçamento. Você vai endereçar para o juiz onde está tramitando o processo. Veja que está tramitando a 5ª Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre. Então, você vai endereçar para o excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Professor, eu poderia colocar ao juízo, não tem problema, não estaria errado, mas como nós toda a vida usamos excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da 5ª Vara Criminal, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da Vara Criminal da Comarca tal, cara, vamos lá, vamos continuar, jogo, o time que está ganhando não se mexe. Se não, cadê o problema? Vamos continuar, certo? E aí, processo número, Luiz, já qualificado nos autos, porque ele foi qualificado na denúncia, então só simplesmente coloca já qualificado nos autos, por seu procurador infraassinado com procuração em anexo, vem respeitosamente a presença de vossa excelência, apresentar, usa o verbo apresentar, que está lá no 403 para a terceira, está lá no 403 para o terceiro, o verbo apresentar memoriais e vejo com base no artigo 403, parágrafo terceiro, e a FGV já está dando sinais que ela vai admitir tanto o 403, parágrafo terceiro, quanto o 404, parágrafo único, e os dois. Então, você pode até mesmo botar os dois por conta de precedentes da FGV, já admitindo os dois dispositivos legais, as duas bases legais do Código de Processo Penal pelos fatos e fundamentos seguintes expostos. Da tempestividade, não vai esquecer de colocar um tópico da tempestividade. Isso aqui é 0,10. 0,10 para não ser boca aberta. Bota um tópico da tempestividade, tá? Da tempestividade. Na parte dos fatos, breve relato. Velho, aqui tu pode inventar. Tu não precisa ser igual o que eu fiz aqui, mas breve relato, faz do teu jeito. Faz do teu jeito. Se você fizer 3 linhas, tá de boa. É breve relato mesmo. Porque o que importa para a tua pontuação é a parte do direito. E aí sim, na parte do direito, você já começa a desenvolver as teses. E a primeira tese é a falta, deixa eu ver aqui, primeira tese é a falta de representação. Olha aqui, ó, falta de representação, que leva à nulidade do processo pela falta de representação e extinção da punibilidade por ter passado o prazo de 6 meses a contar sem autoria do fato, decadência do direito de representação. Então, aqui, a falta de representação leva à decadência do direito de representação e também à nulidade pela falta de representação. O juiz pode escolher qual a tese que ele quer aplicar. Você tem que largar, larga as duas. O juiz que escolha, Então, você vai lá, silogismo titiunini. Bota lá o título da tese, da falta de representação. Mas na hora o teu examinador vai dizer, opa, esse cara está alegando a tese que eu quero, falta de representação. E aí, silogismo titiunini. O Ministério Público ofereceu denúncia contra o réu pela parte do delito previsto no artigo 129, parágrafo 9º. Isso aqui eu tirei do enunciado. Meto um ponto e o nosso indefectível, todavia, e aí eu começo a fundamentação. O crime de lesão corporal leve é um crime de ação penal pública condicionada à representação
conforme o artigo 88 da Lei 9.099 de 95. Se você verificar lá abaixo do artigo 129, artigo 129, caput, nos crimes de lesão corporal leve, já tem remissão ao artigo 88 da Lei 9.099 de 95, ou seja, você tem aí a informação de que se trata de crime de ação penal pública condicionada à representação. Beleza? Certo? E aí, seguindo aqui, você vai dizer que, no caso, a vítima demonstrou não ter interesse, vejam, olha aqui, ó, estou tirando aqui, ó, não ter interesse de responsabilizar criminalmente o réu. Pronto. Então, não há representação. Agora, a fundamentação jurídica. Logo, ocorreu a extinção da punibilidade pela decadência nos termos do artigo 107, inciso 4º do Código Penal, já que escoado o prazo de 6 meses contra a ciência da autoria do fato, previsto no artigo 38 do Código de Processo Penal e artigo 103 do Código Penal, e também que a falta de representação gera nulidade do processo por conta do que prevê o artigo 564, inciso 3º, linha A, ou inciso 4º do Código de Processo Penal. Professor, só isso, só isso. Só isso, curto e grosso, objetivo, foi na fonte, foi na lata, pronto, já pontuou, beleza? Aí tu tem a outra, veja, tu tá na folha, vai lá na tua folha de rascunho, vai lá na tua folha de rascunho e você vai ver outra tese que você tem que alegar, falta de proposta de suspensão condicional do processo. Então você coloca lá, da suspensão do condicional do processo, da proposta da suspensão condicional do processo e simplesmente diz lá, o Ministério Público deixou de oferecer suspensão condicional do processo, fundamentando no artigo 41. Mas você coloca ponto e todavia, o crime não foi praticado no contexto de violência doméstica familiar contra a mulher, não sendo aplicável o artigo 41 da Lei 11.340 de 2006. Pronto. Professor, só isso, gente. Era só isso, não precisa fundamentar mais nada. Só isso. E ainda poderia acrescentar que estão presentes os requisitos do artigo 89 da Lei 9.099 de 95. Então você vai pedir aqui, ó, nulidade por não ter sido oferecida a proposta de suspensão condicional do processo. Beleza? E aí tu vai agora para a tua tese de mérito. Vai lá na tua folha de rascunho e vai ver agora, eu vou ter que alegar a tese de mérito, estado de necessidade. E aí você vai lá, ó, do estado de necessidade, ou da excludente licitude, ou da absolvição, não importa, mas sinaliza para o teu examinador que você está desenvolvendo a tese. Aí, silogito titinini, o réu foi denunciado pela prática do crime de lesão corporal leve, empregado contra o seu irmão, ponto, todavia, a casa estava pegando fogo, e em razão da sua idade, pela dificuldade da locomoção, o réu acabou ficando, por último, na fila para sair da residência. Cara, isso aqui eu tirei do enunciado, não inventei nada, isso é situação fática. Agora vou para a situação jurídica, para a fundamentação jurídica. Logo, diante do perigo atual para a sua integridade física, o réu agiu em estado de necessidade. Mas não basta falar só estado de necessidade, tem que falar que é excludente de licitude. Não basta falar que é excludente de licitude, tem que fazer referência ao artigo 24 ou ao artigo 23, isso vale para qualquer tese. Vale para qualquer tese. Tem que dizer, se é erro de tipo, tem que dizer que é causa de tipicidade. Se é embriaguez completa acidental, tem que dizer que é causa de excludente de culpabilidade. Velho, não tem jeito, vai ter que fazer para pontuar de forma integral, certo? Beleza? E aí você vai pedir a absolvição com base no artigo 386, inciso 6º do Código de Processo Penal. Pronto, já falei das preliminares, falei do mérito, agora vou considerar a hipótese de não ser acolhidas com preliminares pelo juiz. No juiz da sentença, ele pode não acolher as preliminares. Ah, professor, mas está escancarado, mas o juiz ele pode decidir do jeito que ele quiser. Tu não sabe, eu sei que parece louco, mas pode ser que o juiz não acolha as tuas teses preliminares e não acolha a tua tese de mérito. E aí, você vai ter que pegar e alegar teses subsidiárias para, numa eventual condenação, o juiz é meio maluco, doido de atar, e ele resolve condenar o réu. Aí você vai ter que fundamentar, sim, vai ter que fundamentar agora as teses subsidiárias para que, se condenado, o réu tenha ali a sua situação amenizada. E não importa, meta a pena base no mínimo legal.
diga que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis. E olha que, nesse caso, não eram todas favoráveis. Não eram todas favoráveis. Por quê? Porque o enunciado informou que o réu, ele registrava uma sentença condenatória transitada julgada por uma contravenção penal. Não gera reincidência, mas pode gerar maus antecedentes. Meu parceiro, pode gerar maus antecedentes. Então, a rigor, nesse caso, o réu não tinha todas as circunstâncias judiciais favoráveis. Mas não é você que vai dizer isso, né? Você não vai dizer isso, você vai dizer todas as circunstâncias judiciais são favoráveis. E aí, aplicação na pena base, no mínimo legal. Vejam que foi pontuado. Pena base, no mínimo legal. Então, meu parceiro, tu vai discutir o porquê. Por que tu vai discutir? Professor, mas ele tinha uma sentença condenatória transitada julgada por uma contravenção anterior. Ele tem meus antecedentes, mas tu é advogado do cara, velho. Tu é advogado do cara, tu quer ferrar o teu cliente. Tu é advogado, tu vai dizer que ele não tem circunstâncias judiciais favoráveis, que ele tem maus antecedentes, é isso mesmo que tu está me dizendo? Tu é louco, né? Não vai fazer isso. Não vai fazer isso. Tu vai dizer circunstâncias judiciais favoráveis, tá bem? E aí, o MP pediu que fosse reconhecida a agravante da reincidência. Vejam, o MP postulou que fosse reconhecida a agravante da reincidência. E você vai dizer, não, MP. Não, MP. Nesse caso aqui, não há reincidência. Não há reincidência por quê? Porque a condenação anterior foi por contravenção e ele praticou novo crime. E não há previsão como reincidência se o sujeito comete um novo crime depois do transjulgado numa contravenção anterior. Não tem previsão nem no artigo 7º do Decreto-Lei 36.88 de 41, nem no artigo 63 do Código Penal. Essa hipótese não gera reincidência. Então, o Ministério Público requereu condenação do réu nos termos da denúncia com incidência do artigo 61, inciso 1º do Código Penal, certo? Pela prática de uma contravenção anterior. Aí, ponto. Todavia, o réu foi condenado com sentença transitada julgada pela contravenção penal, não se enquadrando no conceito do artigo 63 do Código Penal, que diz que tem que cometer novo crime depois do trânsito julgado da sentença condenatória por um crime anterior. Então, aqui, que prevê a reincidência quando a gente comete novo crime, não se enquadra no conceito do artigo 63. Então, tem que ser afastada a agravante da reincidência. Beleza? Certo? Afasta a agravante da reincidência. E aí você vai apontar as atenuantes. E a atenuante do fato de ser maior de 70 anos, no fato e por claro, evidentemente, numa eventual sentença, maior de 70 anos, no momento que foi proferida a sentença. Então, aqui, você vai pedir atenuante do artigo 65, inciso 1º. Vai pedir, veja que aqui, você tira daqui, essa atenuante. Vai pedir também aqui que seja reconhecida a atenuante por ter buscado amenizar a situação do réu. Veja que o réu, ele verificando as consequências imediatamente, levou o irmão para a unidade de saúde e pagou pelo tratamento. Logo, ele procurou evitar ou minorar as consequências dos atos. Vejam, isso aqui está aqui, no enunciado. Aí você vai dizer que tem a atenuante do artigo 65, inciso 3º, linha B do Código Penal. Pronto, você chegou na pena mais baixa possível. Veja que a pena mais baixa possível aqui vai chegar aqui, a 3 meses. Você está sustentando, na verdade, aqui, 3 meses. Você está sustentando, na verdade, que a pena ficará em 3 meses. Pena base, no mínimo legal. Não tem agravantes e ainda tem atenuantes. Então, na pior das hipóteses, pena, se o juiz condenar, em 3 meses. Ora, se o juiz condenar em 3 meses, e sendo o cara primário, então o regime tem que ser aberto. Você está dizendo que a pena ficará, na pior das hipóteses, em 3 meses. Então tem o regime aberto. O réu foi denunciado pelo crime de lesão corporal leve, qualificada, nos termos do artigo 129, parágrafo 9, que prevê pena de 3 meses a 3 anos. Logo, na hipótese de eventual condenação, a pena não será superior a 4 anos, ou seja, não será superior a 4 anos. Ficará em 3 meses. Na pior das hipóteses, é impossível ficar superior a 4 anos. E, além disso, o crime é penado com detenção, que inviabiliza regime fechado. Então, nesse caso aqui, só resta o regime aberto, com base no artigo 33, parágrafo 2º, linha C do Código Penal. Como você está sustentando que a pena vai ficar em 3 meses, tu está sustentando isso.
Tu vai tentar buscar convencer o juiz, 3 meses, seu juiz. Então, ela vai ficar não superior a 2 anos. Então, não será superior a 2 anos. Não sendo superior a 2 anos, cabe, então, a suspensão condicional da pena. Suspensão da execução da pena. Ah, professor, por que não cabe pena restritiva de direitos? Porque pena restritiva de direitos é para crime praticado sem violência ou grave ameaça. Esse crime foi praticado com violência. Se é com violência, não cabe pena restritiva de direitos. Então, se não cabe pena restritiva de direitos, cabe, nesse caso, sursis, porque preenchidos os requisitos do artigo 77 do Código Penal. Então, veja, considerando a primeridade do réu e a pena a ser aplicada que não será superior a 2 anos, nem estou dizendo que vai ser 3 meses, só estou dizendo que não vai ser superior a 2 anos, que já é meu suficiente. Será cabível a concessão ou suspensão condicional da pena no seu artigo 77 do Código Penal. E agora, tu vai para o pedido. Alegou, pede. Ante o exposto, requer a extinção da punibilidade com base pela decadência, tem no artigo 107, inciso 4 do Código Penal. Ah, professor, por que não é absolvição sumária? Absolvição sumária, com base no artigo 397, inciso 4, só se fosse resposta à acusação. Só se fosse resposta à acusação aqui, em memoriais, é pedido de extinção da punibilidade mesmo, com base no artigo 107, inciso 4. Nulidade do processo pela falta de representação, com base no artigo 564, inciso 3º, a linha A, inciso 4 do Código de Processo Penal. Nulidade do processo pela falta de oferecimento da proposta de suspensão condicional do processo. A absolvição, com base no artigo 386, inciso 6º do Código Penal, do Código de Processo Penal. Pena base do mínimo legal. Reconhecimento das atenuantes do artigo 65, inciso 1º e inciso 3º, linha B do Código Penal. Regime inicial aberto. Concessão da suspensão condicional da pena. Nesse termo, pede referimento, local, vejo que foi intimado no dia 19 de janeiro de 2021, que caiu numa terça. Então, começa a contar no dia 20 de janeiro de 2021, que foi numa quarta, 21 de janeiro de 2021, caiu numa quinta, 22 de janeiro de 2023, caiu numa sexta, 23 de janeiro de 2023, caiu num sábado, 24 de janeiro de 2023, caiu no domingo. Então, vejo que no quinto dia, 2, 3, 4, no quinto dia caiu no domingo. Se caiu no domingo, prorroga para o primeiro dia útil, 25 de janeiro de 2023, não, 2021, olha que louco, 2021, aqui, 2021, tá? 23 de janeiro de 2021, 24 de janeiro de 2021, 25 de janeiro de 2021. Perceberam? Então, você prorroga para o primeiro dia útil, conforme o artigo 798, parágrafo 3º do Código de Processo Penal. Beleza? Conseguimos entender. Vejam, esta é a peça memoriais. Então, cuida, velho. Tem que pontuar de forma integral. Segue a cartilha. Segue a cartilha que vai dar tudo certo. Siga nossas orientações. Siga tudo que nós estamos falando que vai dar certo. Beleza? Certo? Um beijo carinhoso para todos os meninos. Um abraço, ministério bem de longe para os meninos. Beijos. Tchau.